Bom, gente, o Lá Vem Novidades de hoje vai ser focado em K-pop, porque eu vou falar sobre BTS, essa turnê Arirang que tá uma loucura, né? Esse álbum novo aí do BTS que vai proporcionar diversos shows no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e tá rolando uma verdadeira guerra contra ações de cambistas, contra preços exorbitantes. Então, assim, eu acho que pela primeira vez os governantes, enfim, os Procons, né, não só daqui do Brasil, mas de outros países, estão finalmente escutando os fãs com relação a essas práticas abusivas com os fãs de todo e qualquer ídolo, né? Seja BTS, seja o Jackson Wang, por exemplo. Enfim, tá rolando esse grande movimento, não só das ARMYs, mas também de outros fandoms, que eu acho extremamente necessário de debater aqui no vídeo de hoje, tá? Vou continuar falando do Astro, né? Eu venho falando do Astro aí nos últimos dias por conta da questão da investigação fiscal do Xiaonu, então nós temos novidades aqui hoje. Vou falar não só sobre o Xiaonu, mas também sobre MJ do Astro também, que nós temos novidades com relação a ele. E vim falar também de Stray Kids, gente. Stray Kids que vai vir aí no Rock in Rio, né? Vai ser um headliner aí de um dos dias do Rock in Rio. Porém, antes do Rock in Rio, nós temos um compromisso com Stray Kids, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou falar disso e muito mais. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e a gente já começa o programa aqui, logo de cara com BTS World Tour Arirang, que tá uma verdadeira loucura. Eu vou tentar resumir o que aconteceu aí nos últimos dias, né? Ontem, hoje, que tá acontecendo muita coisa. As ARMYs estão cobrando providências aí da Big Hit após revenda em massa de ingressos do BTS por um grupo chinês de cambistas, ou seja, rolou isso, né? Ingressos que custavam aí cerca de $570 a $860 e estavam sendo revendidos por $1.500, $1.700, ou seja, uma loucura. Não tem como isso passar despercebido, né? Porque realmente conseguir, por si só, o ingresso do BTS já é quase como ganhar na loteria. Mas se você começa a ver um padrão de que sempre tem cambista se dando bem, é óbvio que as fãs, que são extremamente numerosas, têm que se unir para poder fazer alguma coisa, né? Então, realmente foi relatado diversos casos desse tipo, o que eu acho inadmissível. A gente sabe que receber esses shows é de interesse de políticos, é de interesse dos governantes, né? Tanto que a Big Hit divulgou um artigo destacando o quê? Que a turnê movimenta a economia dos lugares nos quais a turnê está passando. Então é óbvio que há um aumento significativo nas buscas por passagens aéreas, hospedagens, pacotes turísticos nas cidades que receberão os shows. E, obviamente, o Brasil está entre aí os principais citados, né? Então, gente, assim, eu acho que 3 shows só no Brasil, já falei isso aqui em outras ocasiões, 3 shows só no Brasil e São Paulo eu acho muito pouco. Pra mim, tinha que ser 3 em São Paulo e 3 no Rio, pra dar conta de todas as ARMYs que tem no Brasil e pra dar conta de todas elas conseguirem se deslocar pra essas 2 cidades. E o Brasil inteiro ficar todo num lugar só, eu acho muito pouco. E a quantidade de gente é tão grande que nem tem hotel, Airbnb e avião suficiente para poder carregar tanta gente para ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não dá, sabe? São muitas pessoas indo para o mesmo lugar, por isso que ia dar uma dividida, né? Logisticamente falando, eu acho que poderia ser metade no Rio e metade em São Paulo, sabe? Tranquilamente, né? Mas enfim, São Paulo tá aqui citado como uma dessas cidades. Realmente eu já falei aqui num outro vídeo que tem hotéis aí que estão ficando caríssimos, né, nas datas dos shows, ou seja, uma loucura, né? Se você não tem um amigo aí pra ficar em São Paulo, meu bem, já faz amizade logo agora. Desde já, pra você já garantir um quartinho na casa de alguém pra ficar. Porque, olha, meu bem, até pra conseguir um quarto em São Paulo nas datas dos shows vai ficar difícil. E tá rolando um movimento de governantes e de políticos para lutar pelas nossas causas, graças a Deus. Tanto que a presidenta do México revelou que enviou uma carta ao primeiro-ministro da Coreia do Sul pedindo mais datas da turnê do BTS lá no México. Por quê? Porque ela sabe que isso vai movimentar a economia daquele país, né? Então, ela tem que resolver primeiro lá dentro, para depois solicitar mais shows. É linda a atitude dela, né? De pedir mais shows para as ARMYs? Mas 3 datas pro México também é muito pouco.
A gente sabe que os meninos têm. Vai ter uma logística enorme para poder eles se deslocarem para todos esses países que eles precisam ir. Eles precisam de um espaçamento de datas entre um show e outro. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe que movimentar todo o staff, todos os equipamentos pro show é uma logística louca, né? Não é algo fácil, com certeza não. Então, até para eles abrirem agora shows extras, eles vão ter que pensar muito sobre, né? Se vai valer a pena esse sacrifício, às vezes, dos meninos de terem menos dias para descansar e menos dias para se deslocar. Enfim, eu não queria ser essa pessoa responsável pela logística dessa turnê, que realmente isso aqui é uma loucura, né? Mas, enfim. Então os governantes estão de olho nisso, né? Políticos também. Eles estão escutando mais os fandoms, graças a Deus. Porque chega, gente, de ter do fã só se ferrar nessa situação. Então, lá no México, por exemplo, né, o PROCON deles, que se chama Profeco, vai abrir processos contra a Ticketmaster por falta de informações claras com relação às vendas dos ingressos do BTS lá. Por quê? Porque tiveram práticas abusivas, aconteceram denúncias de preços inflacionados e possíveis irregularidades na comercialização das entradas. Então, as taxas abusivas não estão acontecendo só aqui no Brasil, nos últimos shows que tem rolado aqui, né? Tá rolando em outros países também, e essa prática precisa ter fim. Os políticos precisam ser mais rigorosos com relação a isso. Foi aberta uma verdadeira guerra contra a Ticketmaster, né? Que a Ticketmaster é corrupta. Isso não é diretamente sobre o BTS, mas é do nosso total interesse, pois somos fãs e também merecemos respeito. A galera que as ARMYs estão falando com relação aos ingressos do Harry Styles, tá? Que as garotas estavam na fila presencial. Como é que as meninas estão na fila presencial e a primeira pessoa da fila presencial não conseguiu comprar o ingresso para o próprio setor, porque já estava esgotada a primeira da fila? Como é que isso é possível? E aí, o que o pessoal viu? O pessoal viu cambistas com um monte de ingresso na mão, enfiando um monte de ingresso na mão ali, enfiando no bolso. Como é que pode a primeira da fila não conseguir um ingresso e os cambistas conseguir, tipo, 10 ingressos cada um? A gente precisa fazer barulho agora, vendo essas práticas aí loucas, pra coibir logo isso, pra que isso não aconteça quando acontecerem os shows aqui no Brasil, gente, pelo amor de Deus. Aí os fandoms todos começaram a se unir contra essa prática, principalmente com relação a Ticketmaster, né? Então, os fãs do Harry Styles com os fãs do BTS se juntaram nessa luta aí, e tá rolando esse movimento mesmo, eu acho ótimo. Enquanto isso, né, a Erika Hilton, né, que noticiou aqui o seguinte: estão acionando as autoridades sobre as graves irregularidades de vendas dos ingressos para o show do Harry Styles em São Paulo. Como é que as primeiras pessoas das filas, tanto geral quanto PSD, não conseguiram comprar ingressos, mas os cambistas já tinham ingresso nas mãos? Como é que isso pode acontecer? Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus, a gente precisa brigar por isso, por esses direitos. Nos Estados Unidos, de acordo com a acusação dos órgãos reguladores, parte considerável dos ingressos de eventos da Ticketmaster era direcionada aos cambistas. Com isso, a empresa conseguia criar uma escassez artificial, vender apenas uma parcela dos ingressos com um preço oficial e direcionar o resto aos cambistas, que inflacionavam os preços e repassavam uma comissão para a Ticketmaster. Ah, gente, olha o golpe aí, olha a máfia aí. Só não enxerga quem não quer ver, porque tá aí na nossa cara. O deputado estadual Guilherme Cortes também se pronunciou com relação a essa fraude ocorrida na venda dos ingressos do show do Harry Styles e falou o quê? Que ele tá tomando medidas cabíveis, acionando o PROCON, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança para poder resolver essa bagaça. Ainda bem que tem vários políticos a nosso favor, né, gente? Porque assim, tá demais, né? Atuação da Polícia Civil, temos que ter aí, monitorando essas práticas ilegais de revenda, um policiamento ostensivo nos pontos de venda, justamente para poder prevenir esse tipo de conflito e garantir a integridade dos consumidores. Gente, tem que ter, tá demais, tá assim, absurdo. Aí a Ticketmaster negou, mesmo tendo diversas evidências dos fãs, negou que tinha ali envolvimento com cambista nos ingressos do Harry Styles. Ah, gente, não, né? Não dá pra mentir na cara assim. Aí a situação começou a mudar, né?
Então a gente começa a agradecer a esses políticos por estarem nos ajudando, por quê? Porque hoje houve a venda do Harry Styles e foi exatamente como deveria ser, sem cambistas e somente fãs saindo ali felizes e gritando, todo mundo chorando de emoção, todo mundo conseguiu, parabéns, maravilhoso, é assim que tinha que ser sempre. Então a deputada federal Erika Hilton, né, que ajudou aí, se pronunciou com relação ao caso, né, fez mobilização, deu visibilidade ao assunto, maravilhosa, ajudando aí os fandons, incrível. Ter falado do Jackson Wang, né, que tava ali com taxas abusivas, e aí o Guilherme Corte disse que ia nos ajudar. Então, o que tá rolando aqui agora, tá? Que oficialmente foi, o Procon de São Paulo recebeu essa denúncia, tá? Com relação à cobrança das taxas na venda dos ingressos do Jackson Wang, né, que vão acontecer tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor informou que a manifestação foi devidamente protocolada e encaminhada às áreas técnicas competentes do órgão e os fatos denunciados passarão por análise. É isso aí, gente. A denúncia está relacionada à atuação da Ticketmaster, né, empresa responsável pela comercialização dos ingressos, e envolve questionamentos com relação à cobrança de taxas adicionais na compra ali do ingresso do Jackson Wang, que foram super abusivas, super inflacionadas. Uma coisa de louco, né? E ainda bem que o deputado tá ajudando a gente. Bom, antes de mais nada, vou falar agora de Stray Kids, tá, gente? Stray Kids The Dominate Experience, tá? Isso aqui vai estar em breve nos cinemas, é um documentário. Mas antes de eu falar do documentário, eu vou falar uma coisinha com vocês. Gente, olhem essa camisa lindíssima, eu preciso mostrar, porque essa camisa tá muito linda. Foi uma camisa que eu recebi da PP Personalizada, gente. Assim, as camisas lá têm um ótimo tecido, um tecido super confortável. Essa daqui, por exemplo, para esses dias de shows loucos que a gente tá, né? Dia de show com chuva. A gente sabe que pode acontecer no Rock in Rio de rolar chuva. E essa daqui é perfeita para essa ocasião. Sem contar que, assim, gente, as fotos, né, escolhidas para os 8 aqui, tá uma loucura isso aqui, né? Porque os 8 estão lindíssimos aqui nessa estampa, pelo amor de Deus. É um mais lindo que o outro, que eu não sei nem qual que tá mais lindo aqui, né? E assim, preço maravilhoso, benefício maravilhoso e um atendimento esplêndido. Você pode falar no Instagram lá da Papi Personalizados, você pode falar diretamente por DM. Aí você fala qual estampa você quer, porque não tem só essa camisa aqui do Stray Kids, não, tem outras, tá? Maravilhosas, todas elas, todas com tecido incrível, impressionante. E aí você vai falar lá com o pessoal, né? Vai ver o tamanho que você vai querer, vai dar lá o seu endereço, tudo certinho, bonitinho, tudo maravilhoso. Chega aqui no maior carinho, tudo dobradinho, tudo cheirosinho, tudo maravilhoso, tudo lindo. Olha, realmente o atendimento da PP Personalizados é incrível. E assim, vem com photocardzinho, sabe? Vem sempre com um mimo, vem com recadinho fofo. Olha, realmente, gente, PP Personalizados é uma mãe. E assim, gente, pra gente já assistir o Stray Kids nos cinemas, né? Ver lá o Dominate Tour Experience, pra gente ir no Rock in Rio, pra gente ir vestida a caráter, porque assim, a gente não pode ir esculachada no Rock in Rio, né? Pelo amor de Deus. A gente também não pode ir de qualquer jeito na Dominate Tour lá nos cinemas, porque assim, a gente tem que fazer jus aos meninos, a esses meninos incríveis que estão quebrando recordes, né, gente? Não só na música, como também em tudo que eles fazem. É shows, vivenciar a Dominate Tour no Engenhão, pra mim, foi uma das melhores experiências da minha vida. E eu não tô brincando. Gritei de ficar rouca. Vocês podem, inclusive, né, assistir aqui no meu canal. Vou deixar aqui nos cards, porque assim, gente, foi emocionante demais. Eu saí de lá rouca. Tic-tic-boom. Você não tá entendendo? E se vocês se interessaram em comprar uma das camisas da PP Personalizados, saiba você que você tem muita sorte de você ter esta youtuber aqui que vos fala, porque vocês podem comprar qualquer produto com desconto de 10% se vocês utilizarem aí o meu cupom CineRock10. Não esqueçam, gente, na hora de vocês comprarem, coloca lá no campo de cupom o meu cupom de 10% de desconto CineRock10. Bom, vamos falar agora desse documentário que vai estar nos cinemas muito em breve aqui no Brasil, tá? Bora falar de Stray Kids The Dominate Experience, tá? Que vai estar nos cinemas aqui do Brasil no dia 5 de fevereiro. Vai estar com diversas sessões no Brasil todo, de 5 a 11 de fevereiro, tá? O filme tem mais de 2 horas, ou seja, vai ter muita música, muita dança, muito homem bonito e talentoso, tá?
Uma verdadeira experiência foi esse Dominate Tour, né? Então, essa história aqui, essa compilação da turnê, vai ser narrada pelos 8 integrantes do grupo, tá? E vai oferecer uma perspectiva inédita e íntima da jornada do grupo, com imagens exclusivas de bastidores e momentos pessoais ali dos meninos, né? Do Bangchan, do Xiaobin, do Felix, pá. O documentário também vai celebrar a relação única entre o grupo e seus fãs, as Stays, trazendo à tona histórias emocionantes e inspiradoras que os uniram ao longo dos anos. Assim, a gente sabe que as Stays são super apaixonadas, né? Aqui no Brasil, os meninos ficaram encantados com a gente, saíram daqui praticamente com 8 CPFs na mala, né? Porque eles mereceram muito, entendeu? Interagiram a beça no show, foi incrível. E eu quero muito ver como é que foi toda essa turnê de forma resumida, porque eu só vi o show do Rio de Janeiro. Mas eu não sei como é que foram os shows de São Paulo, os outros shows nos outros países. Então eu quero ver como é que vai ser essa bagaça. Então aproveita, gente, já entra logo aí no site dos cinemas da sua cidade, vê se vai estar passando agora em fevereiro Stray Kids The Dominate Experience, tá, gente? Dica, assim, dica maravilhosa aí pra vocês desse final de semana aí, ó. No primeiro final de semana de fevereiro já tem um programão pra fazer com as suas amigas aí, indo pro cinema, né, cantando junto, dançando junto, vai ser uma loucura, tá? Levem suas light sticks, olha, vai ser uma loucura isso aqui. Falei que a gente ia ver MJ, então vamos ver MJ aqui, tá, gente? Ele participou do PB Live, cantando Clock, e tá aqui escrito o seguinte na descrição, né? O vocalista principal do Astra, MJ, fará uma aparição. MJ, que vem chamando a atenção por suas diversas atividades, apresentará uma performance especial através de uma cabine telefônica. Uma transmissão ao vivo, transmitindo K-pop de uma cabine telefônica, começando com Olá, você agora pode ter uma experiência de vídeo única em suas mãos, ou seja, essa é a proposta do PB Live, tá, gente? Então a gente vai assistir agora aqui o nosso queridíssimo Vocal King MJ cantando Clock. Vamos lá então, 3, 2, 1. Eu adoro essa música. Ai, como o MJ tá lindo, gente. Que bacana, eu gostei desse conceito. Ah, eu amo essa música. E ele tá no telefone. Fofinho. 차디찬 어둠 속에 갇힌 나 귀에 들려오는 멜로디 느껴준 이 겨울밤 따뜻한 공기 그날의 추억 Ai, eu amei o microfone roxo, para. E esse boletão verde, que coisa fofa. Yeah, yeah. Encantador, MJ. Apaixonante. Angelical a voz desse homem, né, gente? O sorriso dele é lindo, né? Ele segurando o telefone, que bonitinho. Ai, gente, é muito lindo. Ele tem olhos tão expressivos, né? E ele sempre deixando o relógio bem à mostra, já perceberam? Olha, ele saiu da cabine telefônica. Olha, gente, as luzes piscando. Ai, gente, eu queria tanto comprar esses uns greetings do MJ.
Maravilhoso, né? Que extensão vocal. Maravilhoso. Olha esse falseto. Vamos vibrar. Olha, tá nevando. Oh, gente, extremamente fofo, extremamente talentoso, extremamente lindo. Vocal King. Maravilhoso. E a gente tem uns shorts aqui do MJ, tá? Artistas que protegem a gestão da MZ. E aí, no caso aqui, é uma junção entre Astro e Lunate, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, ele pegou a pelucinha do Lunate, né? Muito legal eles interagindo, né? Que fofinhos. Olha ele. E por falar em Season's Greetings, a gente quase não falou do Season's Greetings do Nunu, que se chama Lucky Express. A gente nem chegou a ver direito as fotos que vem nesse Season's Greetings, né? Então algumas dessas fotos estão aqui nessa postagem do Tchau no Brasil, né? Que é Lucky, né? O Nunu sendo um personagem que tem uma personalidade que tem sorte, né? E que tá desejando sorte pra gente. Ele tem sorte e está desejando sorte pra gente. Ele está dando a sorte dele pra nós, né? Desejando que a gente tenha um ano de 2026 de muita sorte, né? E assim, Nunu, você que sempre teve muita sorte, está passando por uma pequena onda de azar, né, tadinho? Mas a gente vai torcer muito por você, para que você passe por esse pequeno período aí conturbado, para poder voltar ao seu estrelato, voltar a brilhar, voltar a respirar em paz, tranquilo, de que a sua imagem vai estar restaurada e vai estar e você vai estar podendo trabalhar tranquilamente. Eu sinceramente espero que assim que tudo isso acabar, a gente vai comemorar muito, né, gente? Assim, tô doida pra que chegue logo o fim dessa investigação e acabe logo com isso, pra poder acabar essa onda de hate em cima dele. Bom, eu tô aqui no site da Nate, tá? Que tá falando justamente do caso do Tchau Nu, ainda com relação à investigação, que está em andamento, que as autoridades fiscais estão investigando a empresa familiar do Nunu, a Fantágio, né, lançou uma nova nota sobre o caso, e essa matéria está falando basicamente da nota da Fantágio, tá? Eu vou direto aqui pra nota, vou ler a nota na íntegra e depois eu faço os comentários que eu tenho que fazer, né? Eu, inclusive, mais cedo, já conversei com algumas seguidoras lá no meu Instagram, quando eu coloquei essa nota já traduzida lá pra vocês, mas agora eu vou adentrar mais na análise mesmo, tá? Então, olá, aqui é Fantágio. Pedimos sinceras desculpas por causar preocupação a muitas pessoas devido às recentes situações envolvendo nossa empresa e o nosso artista Tchau Nu. Gente, a primeira nota foi muito, assim, esquisita, porque realmente a Fantágio tava falando, olha, a culpa não é nossa, a culpa é da mãe do Tchau Nu, a empresa da mãe do Tchau Nu, a gente não tem nada a ver com isso, tá sendo investigado, tchau. Foi muito assim, sabe? Como se o Tchau Nu não fosse nem artista deles. Realmente foi muito ruim aquela nota, foi mal escrita e ainda foi num timing péssimo, porque só causou caos. Então por isso que eles sentiram necessidade de lançar uma segunda nota. Sentimos grande responsabilidade pela controvérsia que surgiu em decorrência de questões relacionadas à nossa empresa e ao nosso artista. Ou seja, eles estão botando a responsabilidade da controvérsia, de ter causado o burburinho e o caos, porque não foi o Tchau Nu que causou o caos, foi a Fantágio que causou o caos. Divulgando uma nota péssima, num momento péssimo. O que acabou causando perdas pro Nunu. E manchando a sua imagem. E manchando a imagem da Fantágio de lambuja, né? Ou seja, péssimos gestores de crise, assim. Eu demitiria geral que fosse do setor de gestão de crise da Fantágio. Porque, assim, isso é que existe, né? Enfim. Sentimos grande responsabilidade pela controvérsia, ainda bem que eles sentem, né? Porque são responsáveis mesmo. O assunto está sendo investigado de acordo com os procedimentos das autoridades fiscais. Isso a gente já sabe, mas eles tiveram que repetir, né?
A agência e o artista estão cooperando fielmente com a investigação, dentro do escopo de suas respectivas necessidades. Assim que o julgamento legal e administrativo for concluído, e implementaremos as medidas necessárias com base nos resultados. Ou seja, Nuno falou que ia arcar com os resultados, que ia aceitar o julgamento, que ia fazer tudo o que fosse possível. Agora a Fantástico está só reforçando o que o Nuno falou. Eu preciso do Nuno falar primeiro, para depois a Fantástico falar. Expondo um artista que está em tá em pleno serviço militar e nem está podendo falar diretamente com a mídia para se defender. Gente, assim, loucura. No entanto, solicitamos encarecidamente, isso aqui já deveria ter sido dito na primeira nota, porque já estava rolando isso aqui. Solicitamos encarecidamente que se abstenham de especulações indiscriminadas, da disseminação de informações não confirmadas, de exageros excessivos em relação às alegações e suspeitas levantadas por alguns. Já devia ter tido esse pedido na primeira nota. Pelo amor de Deus. Usaríamos este incidente como uma oportunidade para reexaminar nosso sistema de gestão de artistas, ainda bem, porque tá precisando, vai demitir uma galera aí e contratar outros especialistas, porque os que estão aí são péssimos. E complementar e fortalecer os sistemas necessários para fazer o possível para evitar que controvérsias semelhantes se repitam no futuro. Tomara! Tomara que isso sirva de exemplo, para que não haja mais nada nesse sentido. Porque, gente, não é possível, né? Que desgaste emocional, sabe? Um linchamento digital em cima do garoto, sem necessidade alguma. Sabe? E aí eu comecei a ler algumas matérias, não só da Coreia, mas também aqui do Brasil, né? Muitas delas falam sobre sonegação fiscal, né? Não adianta, a gente sabe aqui, quem acompanha meu canal sabe, que não é sonegação, e sim elisão fiscal. E elisão fiscal não é crime. Eu vou repetir isso como se fosse um mantra, tá, gente? Até essa história acabar. Então, beleza, tá falando aqui dos 20 bilhões de won, isso aqui já não é novidade, que a divisão de investigação 4 da Receita Regional de Seul tá investigando, a gente já sabe disso. Fantasma falou, tarará, piriri, pororó, a gente já sabe de tudo isso aqui, tá? Agora, uma informação nova que surgiu nas últimas notícias foi que, em resposta, o artista nomeou o escritório de advocacia Shin Kim Sejong e iniciou um processo formal de contestação, apresentando um pedido de revisão prévia da cobrança. A Fantasma afirmou que pretende esclarecer ativamente a questão por meio de procedimentos legais e garantir que o artista cooperará diligentemente para que o processo seja concluído o mais rapidamente possível. Eu preciso falar sobre essa contratação do escritório de advocacia Shin Kim Sejong. Porque esse escritório de advocacia não é qualquer escritório de advocacia. Só para vocês terem uma noção, esse escritório está entre os 500 maiores escritórios de advocacia do mundo. Está no Legal 500. Não é pouca bosta. É realmente uma empresa muito boa, muito reconhecida, muito especializada. O escritório, com 40 anos de história, é um dos maiores e mais conceituados escritórios de advocacia da Coreia. Há vasta experiência oferecida por mais de 700 profissionais, incluindo advogados coreanos e estrangeiros, agentes de patentes, advogados tributaristas, contadores, especialistas em alfândega e outros consultores. Mantém o escritório na vanguarda das mudanças no mercado financeiro global e no ambiente de negócios internacional. Ou seja, é um escritório extremamente preparado, extremamente especialista, extremamente famoso internacionalmente. A atuação da empresa se expandiu com o aumento da cooperação e dos investimentos interregionais e os escritórios, né, em Pequim, em Xangai, em Jacarta, em Singapura, na China, no Sudeste Asiático. Ou seja, eles não atuam só na Coreia, eles atuam em vários países. Então, quais são as principais áreas de atuação da Shin Kim? Fusões, aquisições de empresas, investimentos, reestruturações financeiras, direito empresarial, valores mobiliários, direito bancário, direito financeiro, resolução de disputas internacionais, propriedade intelectual, impostos e contabilidade. Ou seja, eles estão extremamente especializados nesses assuntos financeiros e de propriedade intelectual. Principalmente de impostos e contabilidade, ou seja, é uma equipe altamente conceituada, composta por advogados tributaristas e contadores públicos certificados, com vasta experiência e conhecimento especializado. Com uma ampla gama aí de clientes nacionais e internacionais, ou seja, simplesmente foi contratado o top do top do top.
Porque se esses caras aqui não resolverem o problema do Chao Nu, a gente não sabe quem vai resolver. Então, só pra vocês terem uma ideia, a disputa entre o grupo feminino de K-pop New Jeans e a sua agência Ador, que vem durando aí meses, né? Essa empresa né, essa Shin Kim é a responsável por proteger o grupo da New Jeans. Então, esse grupo, né, de advogados, eles estão ainda brigando por ações legais, né, com relação à Ador ali, o grupo. Então, realmente, eles passaram o ano de 2025 inteiro defendendo as meninas. Ainda não se chegou a uma resolução, mas a coisa tá em andamento. Então, claro que a briga do Dunu com relação a tributos, eu acho que não vai durar tantos meses assim quanto tá durando esse caso aqui da New Jeans com a Ador, tá? Mas eu confio na expertise desse escritório para poder defender o Chao Nu. Porque é elisão fiscal, não é nada criminal. E o que eles falarem assim, gente, olha só, vamos tentar resolver aqui? É 20 bilhões mesmo? É menos? Quanto é? Vamos fazer o cálculo certo, na porcentagem correta? Para fazer o cálculo certo na porcentagem correta, a gente tem que classificar direito a empresa primeiro, para ver em como que vai se enquadrar esse tributo. Então, assim, realmente tem que ser pessoas especializadíssimas nisso para poder calcular a coisa certa. Porque nem o Nunu pode ser prejudicado e nem o governo pode ser prejudicado. Então tem que haver realmente um equilíbrio aí, uma negociação para se chegar num consenso. Porque é uma divergência jurídica, leituras diferentes com relação a uma mesma lei. E que se tem que chegar a um veredito aí final. E a Fantástica e o Chao Nu estão completamente dispostos a aceitar o resultado que for e pagar o que for. Para poder ficar legalmente ok, né? Mas assim, parece que as pessoas ficaram cegas pelo ódio com relação ao Chao Nu, porque as pessoas estão dizendo coisas horríveis. Estão falando pra ele deixar de ser idol, estão falando pra ele ser preso, estão falando que ele não tinha nem que ser mais cidadão coreano, considerado mais cidadão coreano, porque ele não tá querendo ter esses ganhos internacionais e não tá querendo dar o que é de direito da sociedade coreana. Porque realmente, né, o que são os impostos? É você ter esse recolhimento do imposto para esse imposto virar algo de bom para a sociedade, né? E isso me remete a uma coisa que aconteceu não há muito tempo, mas é que eu acho necessário aqui dar uma recordada, porque acho que a galera já meio que esqueceu isso. E eu acho que a Hybe, com relação a isso que eu vou falar agora, contornou a situação muito bem. E eu espero que a Shin Kim ajude o Nunu nesse caso e que consiga reverter esse caso nesse nível de sucesso que eu vou falar agora. Você se recorda daquele caso do Suga? Enquanto o Suga estava no exército... Gente, assim, a situação é bem parecida, porque, olha só, houve uma coisa controversa com relação ao Suga. Suga soltou uma carta se desculpando, diz que sentiu vergonha por decepcionar os fãs, disse que não ia mais dirigir de patinete bêbado, porque foi uma irresponsabilidade dele, que ele poderia ter machucado alguém. Não machucou ninguém, não aconteceu nada. Mas teve que escrever uma carta se humilhando, pedindo desculpa por ter decepcionado os fãs. Isso no exército. O cara tava lá no exército, não podia falar diretamente com a imprensa. E todo mundo cai em cima dele, falaram que ele tinha que sair do BTS, falaram que ele tinha que se aposentar, largar o mercado do fonográfico da Coreia, né, largar o K-pop. Disseram de tudo com relação ao Suga. Suga ficou quieto na dele durante meses. Inclusive, depois que ele saiu do exército, ficou na encolha. Só apareceu com o quê? Uma devolutiva para a sociedade coreana, para poder amenizar a situação. Ele abraçou uma causa que iria deixar as pessoas super felizes, mexidas, sentidas, do tipo assim, gente, nossa, que coisa linda, né, que coisa emocionante, tocante, né, as pessoas ficaram mexidas, não, realmente, né, ele conseguiu se redimir do problema, né, de uma forma tão bonita, né, devolveu com dinheiro para a sociedade coreana algo muito bom, muito importante, que foi o quê? Um hospital, um centro para pessoas que tá dentro do espectro autista, né?
Então é um centro, né, voltado para um tratamento de pessoas com autismo, uma doação aí de 20, que chegou a 20 milhões de reais, né, ou seja, 5 bilhões de wons. Então o centro recebeu o nome dele, né, Myonggi, é Centro Myonggi mesmo o nome, que oferece tratamento personalizado e de longo prazo para pessoas com transtorno do espectro autista. Então eu acho que o Nunu, ao sair do exército, ele vai ter que abraçar uma causa nesse nível. Ele vai ter que gastar uma grana nesse nível. Ele vai ter que dedicar seu tempo para dar aulas de música para as crianças que estavam no mesmo hospital. Ele vai ter que dedicar um pouco do seu tempo também. Porque vai ser uma forma de melhorar a imagem dele, de se redimir perante a sociedade coreana e de devolver para a sociedade porque a sociedade, como é que funciona a sociedade coreana, tá? A forma de deles pensarem. Nós ajudamos ele a ganhar todo esse dinheiro. Nós somos fãs do cara, nós vamos pros shows do cara, nós falamos bem do cara nas redes sociais, nós compramos os seus produtos, nós compramos os seus álbuns, camisas, calendários, seasons greetings, sei lá mais o quê. Então ele só é rico e tem a vida boa que tem graças a gente. E agora ele não está querendo devolver isso em forma de tributo para a sociedade, beneficiando, de repente, nossas escolas, beneficiando nossos hospitais, beneficiando nossas estradas, nossos prédios públicos, nosso patrimônio, sei lá, nosso transporte, não sei. Ele pode pegar qualquer causa aí para abraçar, para fazer uma doação bilionária e se redimir. Isso aqui foi um case de sucesso, de gestão de crise, e que hoje em dia, meu bem, tá lá. Como eu falei no início do vídeo de hoje, vendendo ingresso horrores e ninguém lembra mais da patinete. Se você for comentar da patinete, ninguém vai lembrar mais. Sinceramente, espero que a Shin Kim consiga chegar num consenso ali pro Nunu que seja bacana e que a Fantasma demita esses profissionais péssimos, contrate profissionais maravilhosos para fazer com que o Nunu se reerga e que a imagem dele fique intacta como era há uma semana atrás. É isso que eu espero, sinceramente, que aconteça. Porque se o Suga conseguiu, o Chaonu também consegue. E eu tenho certeza de que o Suga sofreu muito no exército. Se sentindo culpado, tendo que se desculpar. Todo mundo falando mal dele durante semanas a fio. E não tá acontecendo diferente com o Chaonu. O que eu fico mais triste de acontecer isso com os idols durante o serviço militar é que eles não estão próximos da família, nem próximos dos amigos, pra ter um ombro amigo ali pra chorar, pra poder compartilhar. Muitas das pessoas que estão no exército são pessoas que ele acabou de conhecer, gente. Ele tá no exército tem 6 meses agora, né? Tipo hoje, né? Hoje. Daqui a um ano no sai do exército, né? Exatamente daqui a um ano. Ele tá 6 meses no exército. As pessoas com quem ele fez amizade lá, não é uma amizade longa, profunda, pra ficar discutindo esse tipo de coisa. Então eu imagino que a cabeça do Dudu deva estar a mil, coitado. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre esse caso, sobre essa. O que vocês acham dessa. Do Nunu ter o suporte desses advogados e da Fantasma ter falado pela segunda vez numa nota, que na verdade essa nota deveria ter sido a primeira, né? Que a primeira foi bem ruim. Então, assim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.